Paz do Senhor, queridos. Uma satisfação poder estar aqui com os irmãos nesse momento especial. E gostaria de ler uma palavra no livro de Marcos, capítulo 9, verso 33, que nos diz o seguinte: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos: De que é que vocês falavam pelo caminho? Mas eles guardaram tudo isso em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo então ele uma criança, colocou no meio deles e, tomando nos braços, disse-lhe: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas recebe aquele a quem me enviou. Mais adiante aqui diz, no verso 38, uma passagem também muito interessante, a qual nós aprendemos muito, que diz assim então: Disse então João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônios, o qual ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não segue conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim? Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderão o seu galardão. Porque de modo algum perderão o seu galardão. O verso 42 diz aqui: E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor que fora lhe pendurasse uma pedra no pescoço e fosse assim então lançado em pleno mar. Isso tudo são palavras de nosso Mestre Jesus. Aí nós podemos ver a ética cristã se fazendo presente através dos ensinos de nosso Mestre Jesus. Eu aprendi muito com a ética cristã no penúltimo IBEM a qual nós participamos, que nos ensina todos esses quesitos de como servir a Cristo da maneira como Ele quer. E assim nós podemos ver o perigo de fazer um dos pequeninos tropeçar. É isso que a qual esse verso aqui nos ensina. Marcos 9:33. Nós podemos ver que os discípulos, eles não eram muito diferentes de nós hoje. Muitas das vezes nós queremos ser orgulhosos, queremos ser cheio de eu,
queremos ser grandes, reconhecidos, queremos ser aplaudidos, queremos que os holofotes da vida venha estar voltado em nós, não é? Mas não é bem isso que Jesus quer nos ensinar. Não é bem isso que Cristo deixou bem claro aos seus discípulos há quase 2000 anos atrás. Ele disse claramente: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o exemplo que Jesus deu para os discípulos quando eles estavam naquela questão de quem haveria de ser o maior, quem haveria de ser o maior, quem haveria de ser o mais chegado do mestre, não é? Era uma questão como acontece com cada um de nós, mas só que Jesus orientou eles que não é dessa maneira, não é dessa forma que devemos proceder diante do plano e do projeto de Deus para com cada um de nós. Porque se nós permanecermos dessa maneira, nós somos um forte candidato a fazer com que muitos irmãos crentes, pequeninos, como diz aqui, no verso 43, a quem fizer tropeçar um desses pequeninos, crentes, melhor fora que pendurasse-lhe no pescoço uma pedra de moinho. Isso é algo muito sério. Palavras de Jesus nos orientando a nós que devemos seguir o exemplo, devemos seguir as pegadas dele, de ser o menor, como ele mesmo orientou. Aquele que quer se tornar o maior, primeiramente ele tem que se tornar o menor. Aquele que quer se tornar senhor, primeiramente ele tem que se tornar servo. Não é o exemplo que ele propriamente deu para nós? Ele mesmo sendo senhor se tornou servo. A palavra mesmo diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se esvaziou do seu trono. Ele se esvaziou de sua coroa e tomou a decisão de descer aqui nesta terra, se tornar um servo. É tão certo que ele fez de tudo para ensinar os discípulos de como ser servo. Na última ceia, mesmo ele estando diante do traidor, mesmo ele estando diante daquele que já tinha feito coisas ofuscas escondidas, já tinha planejado tudo às escondidas, ele chamou ele de amigo, né? Se tornou ali o traidor Judas Iscariotes. Mas ele não se deixou levar por isso, porque ele veio para isso, para servir. Ele, sendo o Senhor, se tornou servo. Que diz a palavra? Ele cingiu-se de uma toalha. E o que ele foi fazer? Pegou uma bacia e foi lavar os pés de seus discípulos. É algo difícil hoje, não é, irmãos? Não é? Como já falamos ali, hoje nós muitas das vezes queremos ser reconhecidos, né? Somos orgulhosos, queremos que os holofotes da vida, da mídia venham estar sobre nós, irmãos. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de servir. E aí então o próprio Pedro mesmo chegou: mestre, os meus pés o Senhor não vai lavar. O que Jesus disse? Se não deixares lavar os vossos pés, tu não tem parte comigo. Imediatamente Pedro mudou e disse: mestre, não basta somente os meus pés, pode lavar todo o meu corpo, toda a minha carne. Não, somente os pés. Somente os pés, irmãos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? O costume judeu, todo senhor tinha um servo menor da casa, que estava a cargo do menor serviço. Qual era o menor serviço do menor servo da casa? Não era arrumar as mesas, não era servir o melhor vinho para o seu senhor,
não era trazer os chinelos para o seu senhor, não. Qual era o dever do menor servo da casa? Era lavar os pés dos viajantes que chegavam cansado do caminho, cansado da viagem. Era o menor servo da casa do Senhor daquela época. Então Jesus se tornou o menor para que eu e você viéssemos a sermos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então nós podemos ver aqui a situação logo mais abaixo, que João estava ali sendo motivado pelo espírito de partidarismo. Como assim, pastor? Ele proibiu aquele homem de continuar a sua obra. Mestre, nós encontramos um homem que em teu nome expulsa demônio, que em teu nome cura enfermos, que em teu nome faz maravilhas. Mestre, nós lhe proibimos. Nós proibimos eles. O que Jesus disse aqui? Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois, verso 40, pois quem não é contra nós é por nós. Olha só, aquele que não é contra nós é por nós. Palavras de Jesus, palavras de nosso mestre, palavras daquele que morreu de braços abertos para nos alcançar, para nos dar paz, para nos dar harmonia, segurança, certeza, prosperidade, enfim, tudo de melhor. Então, podemos ver ali, Pedro estava ali sendo motivado pelo espírito de partidarismo, não é? Motivado por um espírito do egoísmo, é? Será que às vezes nós também não somos motivados por esse espírito de partidarismo? Porque nós sabemos muito bem que o partidarismo, ele está de mãos dadas com a rivalidade, o espírito da rivalidade. Será que isso às vezes não está falando mais alto às vezes dentro de nós? Não cabe nós fazermos uma autoanálise, uma auto-reflexão de nossa vida? Será que não estamos sendo dominados pelo espírito do partidarismo, pelo espírito da rivalidade, pelo espírito do exclusivismo? Não é? Não é verdade? Será que isso não faz parte da obra da carne, como está dito lá em Gálatas 5,19? Como todos já conhecem? Quais são as obras da carne, pastor? Vamos pegar algumas aqui. Inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas e tantas outras, né? O qual vos declaro, diz a palavra lá em Gálatas, depois de relatar esta galeria de obras da carne, diz: a qual vos declaro, os tais que praticam isto não herdarão o reino dos céus. Isto é palavra, meu querido irmão, é palavra. Não estamos aqui lendo um livro de conto ou um livro de qualquer outro personagem, não, estamos lendo aqui escritos de nosso mestre Jesus. Então devemos nós lutarmos contra essas coisas, pois tais atitudes podem significar que nossas ações não têm fonte vinda de Deus. É o que diz a palavra. E sim vindo do maligno, o semeador de joio, o semeador de contenda, o semeador de divisão. É isso que Satanás veio para fazer. Qual é o lema do adversário? Matar, roubar e destruir. Irmãos, devemos pedir para que o Senhor nos ensine a respeitar as opiniões e decisões dos outros, porque cada um tem o livre-arbítrio de escolha.
Não é verdade? Nem o próprio Deus interfere no livre-arbítrio do homem. Nem o próprio Deus interfere no querer ou não querer. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Deu aquilo de mais precioso que Ele tinha. Por mim, por você, por nós. O de mais precioso que Ele tinha, que era o seu Filho, que estava à sua direita. Ele então permitiu que Ele viesse a descer nesta terra, fazer o papel de servo, como já falamos. Morrer solitário, para que eu e você não viéssemos a ficar solitário, para que eu e você viéssemos a ter uma confiança plena que só Ele é Senhor, que só Ele é Rei, que só Ele merece toda a honra, toda a glória, que só Ele deve ser glorificado em nossos templos, que é só Ele que merece todo louvor, porque o que diz a palavra, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu, você, nós somos adorador do nosso Rei, que se chama Jesus, que se chama Mestre, que se chama Emanuel, que é o Deus conosco. O nome do nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e acima de tudo isso, Ele é o Príncipe da paz. Por isso que devemos viver em paz, irmãos. Por isso que devemos propagar a paz. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Não é assim, irmãos? Bem-aventurado somos nós. O que é bem-aventurado, meu querido irmão, é feliz. Feliz é você, meu querido irmão, que pensa dessa maneira, que age dessa maneira. É uma luta, não é fácil. Não estamos dizendo que é fácil, é uma luta da carne, mas devemos vencer a carne. Como vamos vencer a carne, pastor? No jejum, na oração, na santificação. Baseado no que, pastor? Na religiosidade? Não, baseado nas santas escrituras sagradas. Nós se baseamos nas santas escrituras sagradas. E para finalizar, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amar o nosso semelhante. Que diz: amar o nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Isso é difícil, pastor. É difícil, mas não é impossível. Que diz a palavra: há algo impossível para Deus? Não há. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então deposite, irmão, a tua confiança em Deus. Deposite a tua confiança unicamente em Deus. E vamos ser um pacificador. Vamos usar as redes sociais para falar que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Vamos falar, entendeu? Que nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Porque a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor nos contagia. A alegria do Senhor é a certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. O que Deus preparou para mim, eu tenho a certeza que é meu. Deus deu para mim, eu tomo posse. O que é do irmão fulano A, B, C, amém, é dele. Amém por isso, irmãos. Amém? Então vamos ficar firmes, irmão. Não vamos fazer distinção de pessoas. Vamos amar-nos uns aos outros. Vamos fazer aquilo que Jesus falou. Vamos amar aquele que nos persegue. Vamos orar pelos nossos inimigos, se é que nós cristãos temos inimigos, que eu, na minha maneira de pensar, não devo ter inimigos, mas a nossa carne, né? Mas vamos orar pelos nossos inimigos, vamos orar para aqueles que falam mal de nós, vamos orar para aqueles que nos maldizem, vamos orar para que eles venham ser bênção, por quê? Porque nós somos bênção na pessoa de Jesus Cristo. Jesus quer que eu e você venhamos ser irmãos mais e mais na presença dele. Jesus não quer que nós venhamos nos tornar uma seita. Jesus não quer que nós venhamos se tornar uma seita, ou então um monopólio, ou então uma religião sem sentido, sem nexo, não é? Jesus quer que nós venhamos ser irmãos,
Jesus quer que nós venhamos ser felizes. Jesus quer que nós venhamos ser mais do que vencedores. Que diz a palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E para finalizar aqui, irmãos, fica a meditação do Salmo 133, que não precisa, né, irmãos, nem nós meditarmos. Até a criancinha de 4, 5 anos já sabe o que está dito lá. Salmo 133. Quão bom e suave que todos os irmãos vivam em união. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, uma boa noite na pessoa de Jesus Cristo. Amém.